Bom dia, amados, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao meu canal, Florescendo com Ele em Espírito, Alma e Corpo. E hoje eu venho trazer uma mensagem para vocês que é sobre multiplicar os seus talentos. Multiplique os seus talentos. Amados, eu na verdade não queria falar sobre finanças, sobre esse lado financeiro, a parte do dinheiro no meu canal, porque eu comentei até com vocês num vídeo anterior que eu não tinha uma relação muito boa com o dinheiro, eu tinha uma visão equivocada em relação ao dinheiro, algumas percepções que não eram saudáveis, e eu creio que Deus quer que eu fale sobre isso, né? Ele tem me incomodado em relação a isso, tem sido uma jornada para mim, e tem sido algo bom. Hoje, antes eu tinha essa coisa com o dinheiro, eu não gostava de falar sobre isso, eu não gostava de que as pessoas ficassem falando sobre isso, isso era um assunto que realmente me incomodava. Como eu falei no vídeo anterior, o dinheiro para mim significava separação, separação de pessoas, brigas, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, enfim, muitas separações, né, de casais, muitas separações de famílias é por causa do dinheiro. Então eu tinha essa percepção errada e o Senhor tem me curado nessa área. Ele tem mudado a minha visão em relação a isso, e eu tenho sentido realmente no meu coração que Ele quer que eu traga para vocês aquilo que Ele tem me mostrado, me mudado em relação a isso, e é sobre isso que a gente vai falar. Amados, antes de começar a mensagem, eu peço que vocês fiquem até o final, tá? Eu sei que às vezes os meus vídeos são um pouco longos, mas eu não sou uma pessoa que eu gosto de desenvolver a mensagem e entregar tudo aquilo que o Senhor, eu realmente creio que o Senhor tem me dado essas mensagens, e o final tem algo que eu creio que é o fechamento de tudo, que vocês vão entender, e eu creio que vai abençoar a vida de vocês, amém? Então fiquem até o final, tá? Coloquem de repente o speed aí, né? A velocidade do vídeo um pouco mais rápido, mas fiquem até o final, porque eu creio que Deus vai abençoar a vida de vocês, amém? Em relação aos traumas, objeções que eu tinha, percepções erradas, muito tinha que ver com dois versículos que me vêm à mente, que é sobre o amor ao dinheiro, é a raiz de todo mal, e o outro que é você não pode servir a dois senhores, fala de Mamon, que é o deus do dinheiro, né, aquele amor ao dinheiro, e ao Senhor. Então, talvez eu com esses versículos, eu criei uma crença limitante, né? Eu criei eu tinha uma crença, eu acreditava em algo que na realidade o Senhor tem me mostrado coisas diferentes, não é verdade? Como, por exemplo, tudo na vida. A internet é um ótimo instrumento, mas ela pode ser usada para o bem, como ela pode ser usada para o mal, como muita gente faz. E a mesma coisa é com o dinheiro. O dinheiro, ele pode nos trazer muitas bênçãos, né? Muitas coisas que vai suprir necessidades básicas, mas também muitas vezes as pessoas usam o dinheiro para forma errada, não é? Para oprimir pessoas, para ter mais poder, para buscar. Nós estamos vivendo isso, né, hoje no nosso país, aquela busca incessante por poder, por dinheiro, porque para oprimir, né, para trazer algo que não é bom. Na realidade, amados, Deus tem tratado comigo nessa área, já fazem muitos anos, e já vem falado comigo pouco a pouco sobre isso, e vem me curado. Muitas coisas eu já passei, assim, já não penso mais como eu pensava, porque eu fui curada, porque Deus começou a me mostrar que existe um outro lado, existe o lado onde Ele quer prosperar a nós
financeiramente para nós avançarmos o reino. O Senhor tem falado muito comigo em como eu posso avançar o reino. E financeiramente é uma ferramenta que Deus usa para avançar o reino, não é? Se nós tivermos alguém na nossa igreja ou na nossa comunidade, uma família que está passando fome ou que não tem dinheiro para pagar o seu aluguel, não adianta você dizer, olha, irmão, eu vou orar para você, Deus abençoe, e bater nas costas da pessoa e estar ali. O que é importante, mas muitas vezes nós precisamos botar a mão no bolso e ajudar a pessoa financeiramente. E como nós vamos ajudar alguém se nós estamos passando por necessidade, se nós não temos o suficiente para nossa casa, para nossa família? Então eu creio que é isso que o Senhor quer, Ele quer superabundar a nós, para que nós possamos super abençoar outras pessoas, avançar o reino dele. E é interessante que era um assunto assim que eu não queria falar, não gostava de falar, e na realidade, como Deus me curou, hoje eu vejo que é um assunto que eu gosto. Finanças é algo que faz parte da minha vida. A minha profissão aqui nos Estados Unidos, eu sou contadora. Então, contadora tem tudo a ver com finanças, com administração de dinheiro, de como você pode economizar aqui e gastar ali, como ter estratégias, não é? De trazer bons retornos à sua empresa, enfim, é a minha profissão. Então, assim, eu descobri que é um talento que Deus me deu, né? Mas eu equivocadamente não queria tocar no assunto, não queria falar sobre isso. Por quê? Porque eu tinha coisas que Deus precisava tratar na minha mente, no meu coração, em relação a isso. E eu creio que é um processo, não é? Mas eu creio que Deus quer que eu comece a compartilhar com vocês essa minha jornada e esse meu processo. Tem se falado muito, não é, em transferência de riquezas, inclusive eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou colocar aqui em cima. E eu creio, realmente eu creio que Deus está nós estamos numa etapa onde Deus quer superabundar-nos financeiramente para nos prepararmos para o que vem. E eu creio que nós vamos ter, nós vamos superabundar, nós vamos prosperar muito para quê? Para que nós possamos, amados, ajudar outras pessoas no que vem, nas dificuldades, enfim, e também avançar o reino, missões, e poder abençoar as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família. E se fala muito das criptomoedas, transferência de riquezas através dessa ferramenta, mas o Senhor tem me falado muito em outras estratégias que o Senhor está dando para os seus servos, para os seus filhos, para poder avançar, para poder ferramentas no qual você pode desenvolver, pode oferecer, pode transformar em negócio, para que isso lhe traga prosperidade financeira. Amados, eu quero lembrar vocês, o canal eu sempre falo, a palavra do Senhor, ela sempre abrange tudo, né? Naquilo que a gente está necessitando, aquilo que a gente está precisando. Mas esse vídeo em específico é para o lado financeiro, tá bem? Uma coisa interessante que eu quero falar, não sei se quando vocês lembram, quando você vai viajar de avião e eles falam das máscaras de oxigênio, e o que eles falam? Se por acaso acontecer né, de despressurização do avião, vão cair as máscaras de oxigênio. O que eles falam? Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você, e depois você vai ajudar as crianças, os idosos, enfim, quem precisa. Por quê, amados? Porque se eu estou sem falta de ar, não é? Eu não vou conseguir fazer muita coisa. Eu não vou conseguir ajudar outras pessoas. Porque eu vou estar, passando necessidade, passando dificuldade de estar bem para ajudar. Então, eu creio que esse é o propósito. O Senhor quer nos abençoar financeiramente para que nós estejamos bem,
para poder abençoar os outros, porque senão nós não vamos ter aquele fôlego, aquele ânimo, não é? O lado financeiro é algo que, como eu disse, eu não prestava atenção, eu não dava a mínima para isso, eu não controlava meu salário, eu não sabia exatamente o que eu ganhava, o que eu não ganhava, e isso Deus tem me mostrado que não é bom, porque tu perde o controle, tu não sabe naquilo que tu está gastando. E o Senhor tem me ensinado que nós devemos ser mais cautelosos em relação a isso. Amém? E eu me lembro que recém quando eu tinha me convertido, que faz uns 14 anos atrás, eu lembro que uma das coisas que Deus me mostrou é que era isso, que Ele queria nos abençoar financeiramente ou na saúde, ou que Ele queria abençoar nós para que nós pudéssemos ser usados para abençoar outras pessoas. A palavra de Deus fala que ame a seu irmão como a ti mesmo. Então, quer dizer, primeiro eu tenho que amar a mim para poder amar o outro, para poder amar o irmão. Então, tudo começa primeiro comigo, para depois eu poder abençoar as outras pessoas. E eu creio, amados, que Deus está dando estratégias, não só na criptomoedas, mas eu creio que outras estratégias para os servos, porque vamos ser sinceros, muitas pessoas humildes, muitas pessoas idosas, eles não têm acesso à internet, não é que eles não têm acesso, eles não têm conhecimento. Tem gente que, eu conheço pessoas que não sabem nem ligar o computador. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que, acho que ela nunca ligou um computador na vida. Vão ter pessoas que não vão ter acesso a criptomoedas, elas não vão saber, é uma coisa que até às vezes para mim me dá um tchu, sabe? E vão ter pessoas que não vão, então quer dizer, e essas pessoas não vão poder prosperar? Não, eu creio que Deus tem estratégias para todos nós, e eu creio que é sobre isso que Ele tem falado e sobre isso que Ele quer falar com a igreja. Eu creio que chegou o tempo de nós multiplicarmos os nossos talentos. O que Deus tem dado para você? Qual é a direção que o Senhor tem dado para ti que possa transformar isso em retorno financeiro? O que quais são as habilidades que você tem? O que é que você gosta de fazer? Eu falo também muito assim no sentido de, ok, você tem o seu trabalho durante o dia, mas tem algo que, se você chegar em casa de noite, aquilo alegra teu coração, move teu coração de fazer, você gosta de fazer, você gosta de pintar, de fazer alguma arte, que aquilo move você e que você pode transformar isso em algo, algum retorno financeiro? Então eu creio que Deus tem, assim, chamado no sentido de, ok, vamos explorar os seus talentos, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que Deus já te direcionou para transformar isso em algum retorno financeiro. E uma passagem que Deus me mostrou é sobre a parábola dos talentos, que é algo que todo mundo já conhece, né? Que está em Mateus 25, de 14 a 30. Eu não vou ler tudo porque é bastante extenso, mas eu peço que vocês meditem essa palavra. Eu creio que Deus tem mais para me revelar em relação a isso, mas eu vou falar aquilo que Ele me mostrou entre ontem e hoje em relação à parábola dos talentos. E o que eu vejo aqui no versículo 18 diz assim: mas o que tinha recebido, então o servo que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então quer dizer, o talento que eles receberam era dinheiro, tá? Então é aquilo que eu digo, a palavra de Deus ela pode ser vista de vários ângulos, mas o ângulo que eu estou mostrando nesse vídeo é específico em relação às finanças, em específico em relação ao dinheiro. E aqui ele fala
que o Senhor deu um dinheiro para eles, então ele deu 5 talentos para um, que ele multiplicou, viraram 10, o outro ele deu 2 talentos, que ele também duplicou, que ficou 4, e o outro que ele deu 1 talento, tá? E esse terceiro servo, eu vejo ele como preguiçoso, mas também, que eu também quero falar isso sobre num outro vídeo, mas eu vejo também que eu li alguns comentários de algumas pessoas, né, que eu sigo, que eu gosto sempre de abrir a visão, e o terceiro servo, não só preguiçoso, mas tinha algumas características, amados, que eu vi em mim, sabe? Eu vi em mim, que eu disse, uau, Senhor, eu sou e fui por muito tempo essa terceira serva, que eu quero comentar aqui com vocês, que é o seguinte, ó. O terceiro servo não teve recompensa, retorno nenhum. E por quê? Porque ele teve medo de falhar. Então, quantas vezes, amados, nós temos uma ideia, ou Deus direciona a gente para alguma coisa, e a gente tem o medo de quê? De falhar. A gente tem o medo de quê? De não dar certo. A gente tem o medo de não ser perfeito, de cometer erros. Amados, isso faz parte do processo. Nós nunca vamos saber tudo perfeito. Nós nunca vamos fazer tudo perfeito. Eu me lembro, me trouxe à memória agora um cliente que eu tive há muitos anos atrás, e eu lembro que aconteceu algo que foi um erro. Na verdade, não foi um erro meu, mas como eu era pessoa de frente, né? Eu era a pessoa que tinha o contato, ele achava que o erro tinha sido meu. Na verdade, foi um erro de comunicação entre a equipe e, enfim, e não foi dito isso e aconteceu um erro. Não foi algo grave, graças a Deus, mas foi um erro. E eu lembro que cada vez esse cliente me lembrava, olha, cuidado com isso, não sei o quê. Ele sempre trazia aquilo, sabe? E um dia eu disse para ele assim, olha, tu vai me desculpar, mas nós erramos, tá? Nós já retificamos, já corrigimos o nosso erro, mas deixa eu te dizer uma coisa, tu tá trabalhando com seres humanos, e seres humanos sempre vão errar. Agora, se tu quer alguém que vai te prestar um serviço que jamais vai errar, que vai ser tudo excelente, I'm sorry, mas tu vai ter que trabalhar com máquinas, correto? Então, assim, ó, se você errou, vai lá, conserta o erro e tudo bem. Vai para, né, tipo, muda o disco, não fica sempre voltando naquilo. Então, é normal, é natural errarmos, tá? Então, aqui, ó, o servo teve medo de falhar, ele nunca tentou multiplicar, ele tinha medo da vida e das responsabilidades. Ai, amados, quantas vezes eu tive medo dos compromissos. Nossa, eu vou começar isso, daí eu vou ter que começar a trabalhar todos os sábados, todos os domingos. Amados, nós precisamos ter consciência, assim, se nós vamos começar alguma coisa né, à noite ou nos finais de semana, que nós coloquemos um plano. Olha, eu vou fazer isso durante 4 meses, eu vou dar duro nisso, eu vou trabalhar sábado, eu vou trabalhar domingo, eu vou trabalhar os dias que precisarem, mas eu vou transformar isso e um dia eu vou poder deixar desse meu trabalho e me dedicar 100% para isso. Então, coloque uma meta de um tempo. Eu não creio que a gente deve trabalhar e se matar por muitos e muitos anos. Eu não creio nisso, tá? Eu creio que nós podemos colocar metas e dizer, olha, eu vou desenvolver esse projeto durante 6 meses e eu vou dar o máximo. O máximo. E lembrem, amados, os projetos, eles não precisam ser para sempre. De repente, é um tempo que Deus está te dando para trazer um lado financeiro para resolver alguma coisa que você precisa para você, para sua família, não sei, não é? Mas assim, não precisa ter aquela mentalidade, ai meu Deus, eu vou trabalhar todos os sábados.
para sempre, que isso era uma coisa que me travava muito. E isso, continuando aqui, isso paralisava ele com ansiedade, e então ele enterrou o seu talento. Quantas vezes nós ficamos nos questionando, perguntando, mas e se aquilo, e isso, mas e se aqui não der certo, não sei o quê, e a gente deixa a ansiedade tomar conta daquilo, e a gente paralisa por completo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E me traz a memória, amados, de um versículo que eu não consigo, até se vocês souberem aí, coloquem aqui embaixo para mim, não consigo lembrar, mas algo assim, ó, quando Deus te dá uma direção, tu não precisa saber tudo. Tu não precisa saber tudo. Ai, mas e o passo terceiro e o quarto? Ai, mas aqui, e se perguntarem ali, acolá? Não, quando Deus te dá alguma coisa, você toma o primeiro passo. Quando você tiver o primeiro passo, ele vai abrir as portas, vai aparecer. Eu creio muito assim, ó. Quando você precisa aprender algo, o professor aparece, né? Tem um dito que diz isso. Quando você precisa de algo, o professor aparece. Até me trouxe a memória, amados, uma coisa que eu estava querendo, eu tenho um aspirador, tenho 2 aspiradores, né? Que um eu ganhei da loja, enfim, tem uma peça que é uma borrachinha, e eu ficava pensando assim, nossa, onde é que posso comprar essa borrachinha, porque eu posso cortar o formato e colocar no outro, porque um aspirador, eu perdi essa borrachinha. Onde é que eu posso encontrar? Onde é que eu posso encontrar? Amados, passou uns dias, eu tô caminhando aqui, que eu tô caminhando todas as manhãs, encontrei isso aqui no chão, ó. A borrachinha que eu preciso, é quase do tamanho da peça que eu preciso, tá vendo? Só cortar. Então, assim, o que eu quero dizer? Quando você começa a se movimentar, quando você começa a se planejar, Deus vai abrir os caminhos, ele vai te dar a borrachinha que tu precisa, ele vai mostrar aquela pessoa que está disposta a te ensinar ou te direcionar. Inclusive, eu creio que Deus quer que eu traga aqui ferramentas que podem ajudar vocês a divulgar ou construir um website, que seja. E eu até peço que vocês comentem aqui embaixo. Então, assim, eu creio que quando nós estamos preparados, aquilo que a gente precisa vai aparecer. Deus conspira, ele nos ajuda a encontrar as estratégias, aquilo que a gente precisa. E eu quero que vocês apresentem isso ao Senhor. Senhor, o Senhor tem esse projeto, Pai. Onde é que eu posso encontrar isso, isso e isso? Senhor, me ajuda a me focar. E assim, ó, foque em uma coisa. Eu, por exemplo, tenho vários talentos, mas eu preciso colocar o meu foco em uma coisa. Quando eu estiver bem naquela outra coisa, aí sim eu posso agregar outras coisas. Amém? Mas isso é uma tendência muito que a gente tem de querer fazer tudo e acaba não fazendo nada, não é? Então, amados, o vídeo de hoje era isso. Eu creio que Deus tem algo de novo para os filhos, para a igreja, tá? Deus tem me dado mensagens em relação a isso que eu vou trazer para vocês. E eu quero também que vocês comentem embaixo e coloquem coisas que vocês gostariam que eu trouxesse para vocês nessa área, tá? Não sei tudo, tem muita coisa ainda que Deus está trabalhando na minha vida, mas eu quero trazer isso para vocês porque eu quero abençoar a vida de vocês. Eu quero que vocês sejam prósperos, tá? Porque eu creio que o dinheiro, ele não traz em si felicidade, mas ele resolve muita coisa, amados. Se você tem alguém na sua família que precisa de um remédio, que precisa de um hospital, o que vai mover isso? Eu sei que Deus abençoa, ele move, mas é com o dinheiro que a gente vai ter que comprar o remédio. É com o dinheiro que a gente tem que pagar o hospital. Não é? Então a gente tem que aprender a ver o dinheiro de uma forma diferente. E eu creio que a igreja tem muito tabu, tem muita crença limitante em relação ao dinheiro e o que o dinheiro significa. Amém? Amados, eu peço que vocês compartilhem esse canal com alguém que precisa, que eu sei que precisam. Eu peço que vocês comentem, que deem like para ajudar o algoritmo a sempre entregar vídeos assim. E eu vou estar
fazendo outras mensagens em relação a isso, amém? Deus abençoe vocês.